aquilo e tudo mais. Mas, na verdade, o momento que a Terra atravessa é o momento que nos convida ao trabalho. Este momento que aí está, nós não estamos encarnados ou reencarnados agora por um acaso. Faz parte de um planejamento do alto. E esse planejamento do alto passou pelo compromisso de cada um de nós. Então, todos nós que estamos aqui agora, os que não mereciam passar por tanta luta, voltaram. Chico voltou, tadinho, mas ele voltou porque já não dava mais para segurar mesmo, né? Um pouco antes ele disse, agora não dá mais, eu tenho que ir. Né? Como quem diz, eu fiz enquanto pude. Mas eu diria que muitos foram que não merecem essa experiência, às vezes, tão pesada que nós, muitas vezes, encarnados, estamos passando, mas eles estão junto de nós. Eles estão ali do nosso lado. Eles seguram para nós só colocamos a mão ali para... Né? Eles facilitam o caminho para a gente. Exatamente porque os compromissos do momento são muito sérios. Mas não são compromissos de alguém falar assim, é catástrofe. Não é questão do compromisso físico, dos compromissos que a Terra vai passar, está passando pelos ajustes das camadas, que todo mundo sabe, as alterações, as mudanças no tempo, tudo isso faz parte de algo que a ciência está nos mostrando, que não é novidade. Mas o que precisamos refletir em realidade é o nosso papel nesse momento na Terra. É um papel de apaziguadores. É um papel de ferramenta dos espíritos. Eles precisam de nós, e aí eu estou dizendo a expressão precisam, porque realmente precisam de nós para materializar muita coisa. Alguém vai dizer, mas quem sou eu? Estou vindo tem tão pouco tempo aqui no grupo, o povo nem sabe como é que eu chamo. Não, então eu não estou nesse esquema, não está assim. Não tem saída, nós fazemos parte. Não tem jeito da gente querer esconder. Quando nós vamos lá em Mateus 24, no sermão profético, e ele vai falando, olha, quem estiver sobre os telhados, não desça. Aí a gente fala, mas como? Está lá no telhado e não desce? Olha, se você está na enxurrada, está lá em cima do telhado, conseguiu escapulir, ficou em cima do telhado. E a enxurrada vem. Você vê que o seu filho está sendo conduzido por aquela enxurrada. Se você apaixonado e precipitadamente pular na enxurrada, vão desencarnar os dois. Mas se você tiver vigilância, abrir as pernas para se apoiar, firmar seu corpo e usar alguma coisa e jogar a corda, você vai conseguir puxar seu filho. Nossos filhos hoje voltados para as drogas, voltados para o desequilíbrio, eles precisam de pais que se telhado, estruturado sobre o corpo e lança a corda para eles pegarem e a gente puxar. Onde nós estivermos, quem estiver aqui um dia de evangelho, um dia de casa espírita, está comprometido. Não tem mais jeito. Atolou até o pescoço. Não tem saída. Não tem saída, né? Tem uns que vai fazer a outra que vai falar. Deixei de saber. Mas é compromisso. É compromisso. Não importa em que área. Não importa o que está fazendo. E isso precisa ser feito com sabedoria. É preciso ser feito com descontração, com alegria, com naturalidade. Não é hora mais da gente ficar reclamando disso, daquilo outro. O momento é nós entendermos, o caminho está lá na frente, ó gente, a luz está lá, nós temos que chegar lá. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos nos apoiar mutuamente e vamos para frente.
Porque o tempo é de resgate. É de resgate espiritual. É de apoio mútuo. É de vibração no amor. O tempo é tão interessante porque se o tempo deu uma arrancada na parte da tecnologia, em que hoje tudo é muito mais fácil no aspecto tecnológico, no aspecto científico, mas isso não aconteceu simplesmente porque nós somos coitadinhos e merecemos o socorro. Se Deus permitiu, por exemplo, que determinados aparelhos fossem desenvolvidos nos hospitais, para acelerar e garantir o bom êxito de uma cirurgia, né? Uma cirurgia que é feita através do computador, o médico, que maravilha! Em vez dele cortar, ele vai acompanhando por aqui, vai. É algo fantástico. Mas por que será que isso aconteceu? Simplesmente porque Jesus gosta que Deus gosta de nós? Não, gente, é muito mais do que isso. Ele permite que facilite o nosso tempo, para que sobre tempo para nós amarmos, sobre tempo para nós refletirmos, sobre tempo para nós participarmos. O tempo é tempo da gente vibrar com as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, sentir que estão alegres, sentir que estão preocupadas, sentir que estão tristes. Não é para tirar o problema delas das costas, não, eu salvei, herói, não é isso. Mas é ajudá-las a se manter com aquela carga pesada com mais harmonia. Algumas pessoas pensam assim, espírita não tem problema. Teve um dia que alguém disse para mim assim, vocês espírita, como é que é o negócio? Não tem problema, vocês só vivem rindo. Falei, não é bem assim não, não é bem, a gente chora também, né? Só que o nosso choro já não é de revolta. O choro é a tristeza natural por uma perda, por uma situação, por uma decepção com alguém que nos traiu, que nos caluniou, por uma frustração. Então vem a lágrima natural, o lamento. Mas não há de ser por revolta, por indignação, porque nós conhecemos. Nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, se nada acontece sem a permissão de Deus, se eu perco algo material, de alguém da minha convivência a um bem material, isso faz parte da permissão de Deus. E se ele é extremamente amoroso e justo, então ele não permitiria se fosse algo injusto, se fosse desnecessário para nós. Então as nossas situações de dores, elas acontecem exatamente para nos despertar e para permitir que o compromisso seja quitado e ao mesmo tempo nos despertar para a luz, para a sabedoria e para a fé. Essas situações que nós estamos vivendo são situações que exigem de nós muita atenção. Quando alguém pergunta para a gente, quem ficou substituindo o Chico? Ninguém. Ao mesmo tempo, todos nós. Todos nós. Porque cada um de nós, onde estivermos hoje, nós somos representantes e protetores da doutrina espírita. Nós não temos mais condições de agirmos por distração, de agirmos simplesmente por automatismo. Não. Nós todos assumimos a responsabilidade de levar avante o compromisso que ele, meu Deus, o que ele lutou, o que ele sofreu, né? Há poucos dias eu recordava com alguém, falei, gente, eu não sou capaz, e muitos de vocês jovens talvez não sejam capazes de imaginar o Chico numa cela de uma prisão, né? Mas ele passou por causa da doutrina. Foi rápido, mas passou. Quer dizer, situações
que hoje, quando a gente tem notícias, o mineiro, você fica assim, mas a gente não sabe o que aquela criatura passou. Os momentos em que pessoas usurparam dele as energias, né? A disponibilidade, macularam as atividades em torno dele, ele manteve aquela estrutura maravilhosa. Ou seja, nós precisamos passar por situações assim, de lealdade. A expressão é lealdade. Este é o nosso momento de sermos leais. Mas não é sermos leais pela razão. É muito fácil eu dizer, eu sou leal. O importante é sermos leais na ação. Né? Porque aí a gente vai ser coerente com o que temos recebido. Estarmos aqui encarnados não é fácil neste período. É um sinal de compromisso muito grande. Né? Quando somos poupados, e prestem mais atenção nisso, quando somos poupados de tanta coisa que tem acontecido, e que a gente fala, nossa, sou de sorte. Nós estamos sendo poupados, não é porque somos melhores, mas é porque nós somos necessários como médiuns para os espíritos. Eles investiram em nós. Eles nos proporcionaram condições de aprendizado. Eles nos proporcionaram condições de conviver com pessoas e tal. Então, de repente, quando é como se a gente formasse alguém, aqueles que são chefes ou proprietários de empresas aqui, sabem o que é isso. Pega um funcionário ali, puxa, esse aqui... Tá bom, esse aqui demonstra que vai ser um bom funcionário. Aí você prepara e paga curso, e dá curso, e não sei o quê, e arruma casa para a pessoa, e tal, e fala, agora, esse vai ser meu substituto. Quando você menos assusta, a pessoa vira as costas, leva toda a bagagem que aprendeu, e ainda passa a ser nosso concorrente do outro lado. Então, nós não podemos fazer isso com os espíritos. Não podemos. Nós precisamos estar do lado deles. É importante que esse estar do lado do bem é um estar feliz, né? É um estar alegre, disponível. Eu vi no avião essa noite e eu pensei assim, ai meu Deus, como aconteceu, e agora? Jesus, como é que vai ser? Né? Eu pensava, quem sabe? Não, eu preciso ir. E se eu tiver que desencarnar, eu não tenho merecimento de continuar, mas se eu for, paciência. Aí, 2 pessoas inicialmente passaram mal, mas muito mal dentro do avião. E aí eu entrei em prece e comecei como médium, oferecer o que eu podia nas 2 situações que eram graves, atendidas por médicos dentro do hospital. Então, eu falei, bom, agora acabou, né? E eu olhava as horas lá, bom, está chegando, que bom, está chegando. Aí, quando vai aterrissando, a aeromoça diz assim, embora estejamos aterrissando, eu peço a gentileza de todos permanecerem assentados. Nós vamos prestar dentro do avião. E ninguém pode sair do lugar. Eu falei, Jesus amado, vai ter mais um. E lá, daí, quando eu olho para a janela, mas tinha ambulância, para todo lado, eu falei, meu Deus, quem será? Aí a gente já começa. Aí era na classe lá da frente, na classe executiva, que alguém passou muito mal, e entraram todos aqueles médicos, paramédicos, enfermeiros, e macas e não sei o quê. Aí as aeromoças, com licença, puxaram a cortina, fecharam o vão. Aí uma falou assim, estava tão bom. Aí eu pensei a nossa postura espírita. Estava tão bom ver
alguém passando pela dor e pelo sofrimento. A gente não percebe as nossas posturas pessoais, que aquele era um convite para todos nós, independente de religião, a colaborar com a prece, com o respeito, com o silêncio. Mas isso acontece, por exemplo, no programa de televisão. Eu tenho visto o nosso irmão, um irmão goleiro que está passando por uma situação difícil em Belo Horizonte de um julgamento. Os torcedores do time que ele defendia, o tanto que o amavam por aquelas mãos, parece que foram feitas para agarrar a bola no gol, né? Aquelas mãos grandes, bonitas, ele muito alto, com as pernas longas, e parecia nem sei o que quando voava, né, na bola para agarrar a bola. Eu entendo um pouquinho de jogo. Então, aquela mesma torcida que vibrava com os gols que ele não deixava acontecer, hoje vibra para descobrir o que ele fez ou mandou fazer com a sua ex-namorada, mãe de seu filho. E a torcida é uma torcida odienta. É como se tivesse ódio. E aí eu falo, qual é o papel do espírita? É vibrar. Se colocar no lugar, por exemplo, da mãe daquele jovem. Se colocar no lugar do filho que já está sem a mãe e vai ficar longe do pai. E uma repórter, minha amiga, disse assim, Joselma, eu fui tomar depoimentos na cidade tal, em relação a ele. As pessoas ao dizerem que ele as tirou da fome. Algumas me mostraram o barracão que ele construiu e deu. Outras contaram que ele mandava alimentação, cesta básica, todos os meses. E essas pessoas choravam e lamentavam o que estava acontecendo com ele. E eu fiquei pensando, meu Deus, e nós espíritas? A gente senta em frente à televisão e começa a torcer de um lado ou de outro? Ou a gente se coloca como colaboradores dos espíritos para ajudar nas situações? Eu me lembro uma vez que eu cheguei para uma reunião pública, de repente, um médium que estava assim perto de mim, ainda não tinha começado a reunião, ele disse, passou um espírito por aqui e nos pede que entremos para uma sala para orar em favor do sequestro. Na época era uma prisão, alguns o controle da prisão. E ele nos pede para orar, e foi um pedido específico, para os que vão negociar com os presos.